Seguindo a nossa rota de entrevistas, hoje nós vamos falar com o professor Luiz Pavini. Vamos falar da experiência dele com os idiomas, como ele aprendeu os idiomas que ele fala, e vamos falar muito sobre as metodologias e os métodos, a diferença que existe entre eles, e não especificando se um é melhor que o outro, mas vamos citar o máximo que nós pudermos, né, Luiz? Sim, Rimena, muito obrigado pela oportunidade, agradeço o convite, estou muito feliz por poder falar um pouco sobre a minha experiência e como eu aprendi esse idioma tão globalizado que é o inglês. Isso mesmo, então, só que eu não vou chamar você de Luiz, porque não vai dar, tá? Vamos para o Lute. Eu não consigo olhar para você e te chamar de Luiz, você tem que pensar muito. Então, Lute, primeiramente, conta pra gente quantos idiomas você fala. Meu português é nativo, eu falo inglês, espanhol, um pouco de francês intermediário e um pouco de italiano também, que é bem básico. Eu consigo entender, me comunicar, mas é aquela velha história. Entendo, mas não falo, então eu posso dizer que é só um conhecimento muito elementar. Entendi. Bom, hoje você é um professor renomado, mas também é um constante estudante de idiomas. Então, a gente vai falar especificamente da sua experiência como brasileiro aprendendo inglês. Então, me conta a sua história com o inglês. Certo, a minha história com o inglês, antes das escolas, começou quando eu era muito pequeno. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, a minha brincadeira preferida era ser professor de inglês. E eu inventava uma língua que não existia, como e eu ensinava. Então, eu queria ensinar todo mundo, eu queria ensinar os professores, a minha mãe, os meus bichinhos de pelúcia, os meus carrinhos. Então, todo mundo que passava no meu quarto era como uma vítima, um aluno, quero dizer, naquela época. Então, a minha vontade de aprender inglês era foi quando eu tinha 5 anos. E depois eu tive a oportunidade de entrar em um curso, numa escola bem conhecida aqui no Brasil, com 15 anos de idade. Eu não entrei no curso porque alguém me obrigou, porque a minha mãe falou que era importante, mas sim porque eu sempre sonhei em falar inglês. E nessa época eu já tinha contato com outros idiomas, com espanhol, eu tive mais cedo, mas o inglês era o meu alvo, eu queria muito aprender, e com 15 anos eu comecei a fazer um curso, e foi uma das maiores emoções, porque eu entrei com a minha prima para fazer esse curso, e acabou que eu terminei o curso, me tornei professor, ela se apaixonou pela área da língua portuguesa, e eu continuei desde aquela época, quando eu tinha 15 anos, nunca mais parei. E quantos anos você estudou nessa escola em inglês? Eu era um pouco apressado, né? Você me conhece também como professor, eu era muito apressado, então eu percebi que algumas coisas já não condiziam. Eu estudei durante quase 3 anos, 2 anos e meio, eu já conseguia ter uma comunicação. Foi aí quando eu decidi partir para outros horizontes, outras coisas, mas mais ou menos 3 anos, e pulei de nível 2 vezes nessa escola, porque eu queria muito, então eu estudava bastante e fiz essas provas, então eu consegui sair do intermediário e fui para o avançado no penúltimo livro, e terminei o curso, que era mais ou menos 5 anos, em 3 anos. Apressado, como sempre. Assim, Aí, essa história da escola, depois você fez o intercâmbio no Canadá. Como foi isso para você? Então, aí a gente tem processos, né? Então, eu comecei o meu curso com 15 anos, né? Eu saí dessa escola mais ou menos com 18 anos. Nesse meio tempo, eu nunca parei de usar a língua. E com 19 anos, eu fiz o meu intercâmbio, a minha primeira experiência de vida internacional, pegar avião, foi com 19 anos, foi para a cidade de Toronto, que eu sempre costumo dizer que Toronto é Toronto, está muito além do Canadá, porque é uma cidade multicultural, e essa foi a minha primeira experiência em Toronto aos 19 anos. Em 2011, há muito tempo, 10 anos. Nossa, você foi com 19. E como foi a hora que você desceu no aeroporto, tinha que pegar o transfer, tinha que ir para o local que você ia ficar? Rima, é muito legal. Isso pode dar outro vídeo, outras coisas também, porque quando eu fiz isso, eu fiz várias paradas. Então, a minha primeira parada foi no Chile, foi em Santiago. E foi aí que eu falei, nossa, que cidade diferente, parei, só que eu não sabia que eu tinha que pegar mala e essas coisas, né? Eu falei, ok, vai automaticamente. E eu achava que eu estava entendendo tudo naquela época. Então eu falei, não, as malas vão, eu acho que eu entendi isso, ok. E aconteceu que eu parei, primeiro, em Santiago, depois Nova York e Toronto. Mas chegando,
as minhas malas não apareceram. Então, meu primeiro dia de intercâmbio foi muito frustrante, porque eu não conseguia me comunicar tão bem. E quando eu cheguei na casa da minha família, naquele frio de menos 22 graus, eu estava sem minhas malas. E meu pai falou assim para mim: Already? Já? Já aconteceu isso? Já aconteceu isso. O meu pai era meu host bro, host father, que seriam os seus pais, né, do intercâmbio. A gente chama de hosts. E foi uma experiência muito incrível, mas o primeiro dia não foi lá aquelas coisas, não foi agradável, mas eu estava muito feliz de estar em um país diferente, mas eu me sentia num congelador enorme, que era Toronto, naquela época, menos 22 graus. Aí é o choque do clima, da cultura, e como foi a família com você? Te recebeu, entendia você? Muito bem. Foi o choque de tudo, porque foi meu primeiro tudo, né? A primeira vez que eu ia realmente falar inglês o tempo todo, a primeira vez que eu peguei avião na vida, tudo. Eu nunca saí da minha cidade, Santo André, né? Da onde eu morava, na comunidade que eu morava, no Jardim Guarará. Então foi o meu tudo. E essa família também era uma família de imigrantes, porque é muito comum em Toronto, quase todos os Toronters, né, que as pessoas que moram lá, são de famílias estrangeiras. Então, eles me receberam muito bem. A minha mãe era filipina, o meu pai era africano e meu irmão, finalmente, ele era canadense. E eles me receberam muito bem. Eu lembro no meu primeiro dia, a mãe, ela parou tudo e ela me ajudou muito no inglês. Ela era enfermeira, ela tinha uma situação também que ela tinha câncer terminal. E eu ficava muito feliz porque mesmo ela doente, ela passando por várias dificuldades, ela sempre acordava às 7 horas, 7 p.m. 7 p.m., às vezes era noite ou tarde, ou manhã também. E ela sempre fazia meu café, sempre fazia muitas coisas. Então, os primeiros dias foram ótimos, principalmente com a minha host mom, a Crisanta, o nome dela, que ela é de origem asiática. Então, eu fiquei muito feliz, eles me receberam super bem. E era uma família tipicamente canadense de Toronto, estrangeira. Como foi o curso? Você ficava muito tempo na escola ou você conseguia sair um pouquinho, passear? Ok. O meu curso, o que acontecia? Eu fiz no inverno, né? Menos 22 graus. Então, lá no inverno, demora muito para amanhecer, né? E depois para escurecer super rápido, super rápido. Então, a gente tem 4, 5 horas aí de claridade, a gente pode dizer assim. Então, eu peguei um curso que era um curso semi-intensivo. Então, era a partir das 8 até as 13 horas. E foi um curso que eu peguei, você podia trocar esses cursos. Então, o primeiro que eu fiz foi Academic Preparation, foi preparação acadêmica para a universidade. Eu queria fazer algo mais difícil. Foi muito difícil, de fato. Depois eu fiz English Grammar, que foi gramática da língua inglesa. E a última que eu amei, porque eu já fazia letras naquela época, foi sobre Accent Reduction, que era a redução de sotaque, e o professor era um escocês. Então, o sotaque dele era muito diferente do nosso, né, do Canadá, dos Estados Unidos, que normalmente é o inglês que a gente aprende aqui no Brasil, ou britânico. E eu gostava muito, eu interagi muito com as pessoas, com as aulas. Haviam muitos asiáticos, muitos brasileiros também. Porém, a escola de idioma é muito parecida com a escola aqui no Brasil. Não tem tanta diferença. A diferença é que no Canadá, todo o tempo em inglês, tem pessoas do mundo inteiro. Então, você precisa falar inglês. E lá, caso você não falasse inglês, você recebia um report card, que seria um cartão, né? Cartão amarelo ou vermelho. Então, sempre 100% em inglês, com professores nativos e nativos também. Isso que eu gostava muito. Conheci professores incríveis da China que me ensinavam inglês. Uma professora brasileira que eu descobri no último dia de aula, que ela era brasileira, a Daniele. Eu fiquei muito feliz. Então, foi incrível o meu curso. Awesome, incrível, muito, muito gostoso. Gostei bastante desse tempo. Entrando nessa imersão que você fez, o que a gente pode falar a respeito do método que eles usam? Que acabei ficando curiosa. Eu falei com a Giovana, que fez o intercâmbio no Canadá também, ela fez em outra cidade, e você. E aí agora eu fiquei curiosa, como que é o método, sendo que é uma imersão, é um curso, vamos dizer, express, né? Express, que é um curso de 4 semanas. Um curso de 4 semanas, 28 dias, mais ou menos. Então, para a gente entender um pouco também essa diferença do método e metodologia, tá? Então, o método seria como que você vai utilizar isso em sala de aula. Então, seria o curso, a sequência didática. E a metodologia são as abordagens e a interação que a gente tem com os professores. Cada professor utilizava um tipo de método
e nós, né, desbravávamos essa metodologia com eles. Então, por exemplo, na Conversation Class, a gente tinha algo muito mais direto, que era com flashcard. Quando nós tínhamos, por exemplo, a Accent Reduction, que era ataque, era mais audiolingual a metodologia, né, de áudio, de escuta, de tentar, de forçar. Eu também tive, lá no Canadá, a metodologia tradicional, que seria com música, com tradução, com versão, e algo que eu, aqui no Brasil, nunca quis usar, porque eu sempre escutei que não era bom, e eu percebi que sim, também haviam pessoas que aprendiam com essa metodologia, né, que seria essa prática entre professor e aluno. Então, nós praticávamos muitas coisas, e depois, lá no Canadá, eu descobri a abordagem, né, comunicacional, que não é método ou metodologia, mas é como nós abordamos através do contexto, da rotina, da sua vida. Você contextualiza, né? Você coloca o aluno para que ele possa entender o dia a dia dele. Então, você não vai falar sobre aquecimento global se o aluno ama falar sobre show de rock. E eu gostei muito disso. Eles pensavam em várias coisas e eu tive vários professores, porque não era só um professor. Então, eu tinha no dia mais ou menos 3, 4 aulas com vários alunos, vários professores de vários lugares do mundo e com muitos métodos e metodologias com a sala de aula. Olha só, interessante, né? Porque eu fiquei imaginando como que é o método que eles usam, a metodologia, sendo que é um curso express, que tem que dar resultado, porque é um investimento grande também, né? É muito emocionante. E eu acho também, Rimi, que isso frustra muitos alunos. Por quê? Quando você chega no Canadá, o que você pensa? Que automaticamente você pisou em solo, né, canadenses, você já vai ter osmose, você já vai começar a falar inglês, e não é. Na verdade, é a imersão. Essa, né, a abordagem da imersão é que vai fazer com que você fale, interaja muito mais em inglês, mas não só a escola ajuda muito, ela é um pontapé também, por causa de tudo que nós conversamos, mas a escola é muito parecida, volto a dizer, com a escola brasileira de idiomas, então você vai ter professores tão bons naquela escola brasileira, quanto professores lá. E muitos alunos colocam um grande impacto nisso, como, vou ficar um mês, 2 semanas e eu vou melhorar muito. Claro, você vai estar numa imersão, você está dedicado para isso. Porém, as aulas, enfim, os professores, eles têm várias práticas aí, práticas que talvez os brasileiros pensem, nossa, mas não são professores do Canadá, que estão no Canadá, mas são professores, muitos professores são ótimos, outros são limitados, outros talvez a gente não goste. Então, é um curso normal, uma escola também que faz com que a maioria aprenda, lembrando que nós temos alunos de várias nacionalidades, e um aluno chinês não aprende com um aluno de uma língua latina, né, que seria português, italiano, enfim, romeno, e é muito diferente. Eu lembro que os chineses, eles levavam mais ou menos 3 anos para sair de nível, para um A1, que seria um nível básico, A1, B1, e os brasileiros não, em 3, 4 meses, 6 meses. É muito diferente. Coisa, né? E uma coisa que a Giovana me falou e chamou a atenção, ela falou, o que eu mais ganhei nesse intercâmbio foi amadurecimento, né? Foi o meu pessoal, né? Pessoalmente, ela falou que ganhou muita coisa, e também o que ela te sujeita, né? Ai, desculpa, porque ela te sujeita a falar o tempo inteiro inglês. Então, na verdade, ela falou, eu perdi a vergonha de falar. Isso foi talvez o mais importante. Essa questão muito do bloqueio emocional que nós temos de falar uma outra língua, isso ajuda muito, porque você precisa, você quer se comunicar, você quer conhecer um pouco mais da cultura. Então, em bloqueio emocional, quando nós nos sentimos travados, a exposição te ajuda muito. Então, eu voltei e percebi muito essa minha desenvoltura lá, porque eu não tinha mais medo de falar. Na verdade, eu nunca tive tanto medo de falar inglês, eu sempre fui muito cara de pau, a gente me conhece. Mas lá, eu me via que era necessário falar, só que, uma outra coisa, eu precisava sempre pensar em inglês, falar inglês e também verificar se outras pessoas não estavam falando outros idiomas, porque tinha muitos brasileiros. Existiam muitos colombianos que eu era amigos, então era mais provável que eu falasse espanhol com eles. E o que eu falei com todo mundo era, pessoal, eu tô aqui, eu fiz um grande investimento, até um conselho que eu dou para todo mundo, e eu quero só falar inglês. Então, eu só falava inglês. Brasileiro, mexicano, chinês, só inglês. Então, eu tinha mais amigos, às vezes, chineses, franceses, porque eu sabia que eu tinha que ser forçado. Então, eu busquei isso. E quando era um amigo latino, um amigo de uma língua latina, eu falava, olha, vamos falar inglês, pode ser? Eu tô aqui, é só um mês, eu quero aproveitar muito o investimento que eu fiz, que não foi barato, né? E pode fazer isso. E
deu certo, eu gostei bastante. Que bom! E nesse seu estudo do inglês, você voltou do Canadá, você continuou estudando mais autodidata ou você fez algum outro curso? Aí foi que eu aprendi inglês de fato. Eu cheguei no Brasil e aí que eu fiz. Eu já não quis mais, eu já não achava que um curso de inglês seria válido para mim. Eu entrei então numa faculdade de letras, eu comecei a estudar letras após a volta no Brasil. Eu entrei numa empresa conhecida, General Motors, da qual eu só falava inglês também. Depois disso, eu fiquei durante 3, 4 anos só trabalhando com idiomas, mas dentro da área da hotelaria, aqui na cidade que eu estou agora. Então, desde que eu saí do Canadá, que eu voltei do Canadá, eu coloquei como meta na minha vida usar o inglês, explorar o inglês. Então, eu acho que desde aquela época não teve um dia que eu não tive contato com o inglês. Eu não queria que isso morresse, porque realmente era um sonho. Era um sonho de falar fluentemente, era um sonho de ter uma proficiência um dia. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiz isso. Eu não desisti, eu continuei, eu comecei a trabalhar. E aí depois começaram as questões de aulas, mas eu fui dar aula depois de muito tempo. Acho que eu já tinha uns 6 anos de inglês na minha cabeça. Aí depois de muito tempo eu decidi dar aula, e aí foi que melhorou muito mais o meu inglês, né? Por dar aulas também. De todo esse método de aprendizagem que você teve, né? Como você aprendeu inglês? O que você sentiu que fez o método que deu mais certo com você, que você sentiu que você chegou à fluência? Imersão na cultura, na língua. A abordagem também comunicativa foi essencial para que eu pudesse falar muito bem. Eu também usei muito audiovisual, que eu gostava bastante, audiovisual de ter várias coisas, né? Então, flashcards, eu tinha também muito post-its que eu gostava, eu assistia muitas séries na língua inglesa, eu me forçava a falar também. Algo também que eu achei muito legal foi, na metodologia, foi a sociolinguística, ou a sócio-intercultural. Então, eu gostava muito de buscar pessoas na internet, eu usava um aplicativo, um site naquela época, que chamava Short Talk, e nesse site eu falava com várias pessoas, e eu queria falar com pessoas diferentes. Era da China, eu tive vários amigos do Afeganistão, vários amigos do Paquistão também, vários amigos de outros lugares. Então, eu quis me expor, principalmente a essa parte da metodologia que nós falamos, né? Que seria esse áudio, visual, e também o intersocial, o intercultural. Então, eu queria saber um pouco mais da cultura e também explorar essa outra parte aí da linguística, né? De falar o inglês todo o tempo. Entendi. Agora vamos sair da fase estudante, vamos entrar na fase profissional, na fase de professor. Quando você começou, você começou na escola pública ou na escola particular? Não, eu comecei na escola particular e eu comecei na escola particular, foi na escola particular. Eu comecei, na verdade, com aulas particulares já. Lembro que a minha primeira experiência de inglês foi com um aluno no Skype. Foi com um aluno que eu acho que você conhece, o Rafa. O Rafael, meu aluno, e eu comecei com ele. A minha primeira experiência era no Skype, então eu tinha 3 alunos do Skype e eu pensava, não vai dar certo esse trabalho online. Naquela época, há muitos anos, então eu tinha um aluno ou outro para poder praticar, para poder ter essa função. Depois disso, eu entrei na escola pública. Eu trabalhei durante 4 anos na prefeitura. Eu trabalhei num projeto bilíngue, que é um projeto muito diferenciado da maioria das escolas públicas. Não é a mesma coisa do método direto que eles utilizam, né? Que visa muito mais tradução, entendimento, compreensão, né? Então, eu tive essa oportunidade também de alfabetizar crianças. Que legal. Então, foi algo que eu aprendi muito, porque você não aprende isso em curso também, como alfabetizar. E esse alfabetizar leva muito estudo, requer muito estudo e dedicação do professor, não é fácil. Tem até um teste que chama TKT, que seria um teste que você precisa fazer para poder ensinar essas crianças. Isso funciona muito em escola internacional aqui no Brasil, ou escola também que é particular, mas que tem um calendário, também tem um cronograma internacional. E nós usamos isso nessa escola pública. Então, foi um escândalo no interior de São Paulo, um professor muito louco, com outros professores muito loucos, fazer com que as crianças falassem, entendessem, tivesse um período em inglês, conosco durante 4 horas diárias. E aí, Lu, te dar aula para criança é muito gostoso, né? Eu cheguei a dar aula de inglês para criança, é uma delícia, né? É muito gostoso, é muito gostoso. E quando a gente começou a fazer o curso, o que acontece? Existiam muitos professores que não eram proficientes na língua.
Então, assim, os alunos, eles conseguiam ter muito desempenho, claro, eles aprendiam palavrinhas, mas depois começou que a gente só falava inglês por causa desse método que a gente utilizava, né, que era a exposição também, a gente utilizava o método tradicional, mas também esse intersocial, e foi algo muito bom para todos os professores, porque os professores que tinham também um pouco de bloqueio, e que talvez esse ensinar para a criança fosse mais fácil, foi um trabalho, foi algo bem trabalhoso, né, foi bem trabalhoso para nós, e foi uma delícia ensinar crianças, entender como que elas funcionam, quais são os processos delas. E foi um grande desafio para mim, um grande desafio. E foi aí que eu percebi, será que eu estou preparado para ensinar todo tipo de pessoas? Porque eu já ensinava adultos, mas também crianças. E foi uma grande emoção. Ah, imagino. E aí você foi para a escola particular? Depois disso, eu saí dessa escola, né? Eu saí dessa escola. E aí eu fui trabalhar em um hotel. Eu não entrei numa escola particular. Na verdade, eu não entrei numa escola particular. Aí eu falava muito inglês lá, porque era turismo. Depois disso, que eu comecei a dar algumas aulas numa escola de idiomas, mas eu não dava aula em escola regular. Nunca dei aula em escola regular de inglês. Nunca dei. Só de outras matérias. E nessa época eu comecei a dar aula também de inglês numa escola de idiomas muito famosa também, né? Que a gente não pode falar o nome porque não estão pagando para nós, enfim. Essa escola eu também me desenvolvi muito, eu consegui aprender várias coisas, discordei de várias coisas. E foi aí que eu tive um gancho também de, será que um dia eu vou ter as minhas aulas? Será que eu vou ter meus alunos de outras maneiras? E foi um gancho aí. E aí, Lute, você passou de uma metodologia que você usou ali com as crianças, intersocial e tudo, para a metodologia da escola, do instituto. Qual a diferença que você viu? O que você gostou, não gostou, ou achou que não funcionou? A socio-intercultural, que nós falamos também, ou social, ela faz com que a língua seja pela exposição, né? Através da exposição. Então, é uma mistura de muitas coisas e também várias tentativas, né? Metodologias que nós trabalhamos com os alunos. A diferença né, que nós poderíamos dizer aí, são crianças, é muito mais fácil para que elas aprendam, muito fácil. E tem muitas pessoas que falam, mas professor, uma criança não vai confundir os dois? Não, não confunde. É muito mais fácil, é muito mais acessível, elas são muito mais esponjas, elas também estão tendo um processo de aquisição, então nós não temos aquele processo imposto, né, de aprendizado e de aprendizagem, e eu achei muito mais fácil por serem crianças, acho que essa foi a questão, crianças, e quando eu tive essa oportunidade na escola de idiomas, eu trabalhava com várias, né, vários grupos, então eu tinha adolescentes, eu tinha adultos, às vezes eu tinha salas misturadas, que era com adulto, com criança, com senhores, né, pessoas maduras. E foi muito difícil, foi um grande desafio. Nivelar isso é complicado, né? Muito difícil, Rimi. Eu acho que foi um grande desafio, porque eu me sentia capacitado para ensiná-los, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ver resultado em muitas coisas, né? Por causa que era tão diferente, eles mudavam muito, eles mudavam de professores também na questão da escola. Eu achei muito complicado isso, e foi aí também que eu comecei a pensar como que eu faria isso sozinho, né? E como que eu faria isso de uma outra maneira que fosse mais viável para os alunos, que eles conseguissem formar um curso, fazer um curso e realmente ser mais independentes, né? E eu não conseguia ver tanto isso na escola de idiomas. Porém, aprendi muito como lidar, principalmente com essas adversidades e com várias pessoas, né? Alunos mais visuais, alunos mais auditivos, alunos mais sinestésicos, alunos que você não conseguia entender como eles aprendiam também, eles não conseguiam expor muito isso, e foi um grande processo, muito bonito. Eu imagino, né? A gente durante a nossa carreira, a gente vai passando por vários institutos, várias possibilidades de ensino, né? E normalmente no instituto particular a gente é muito limitado, a gente não tem muita autonomia, né? Sim, a gente é muito limitado, e eu fiquei pouco tempo, né, no Instituto de Idiomas, eu fiquei muito mais no público, né, no municipal, que eu ensinava para criança, passei 4 anos lá, e eu percebi muitas diferenças, eu percebi também isso de você não poder expressar, que não é juízo de valor, mas de você não poder expressar muitas coisas, você não tinha tanta liberdade para trabalhar, e eu achava um pouco complicado, para ser sincero, nos idiomas, assim. E eu também trabalhei numa outra escola, que é uma escola também bem famosa, de educação bilíngue,
da qual nós só falávamos inglês, né? Era um método mais de exposição da língua, de aquisição também. A gente trabalhava um pouco com audiovisual, mas era algo que eu percebia que era um tipo de inglês que eu não havia aprendido, que era muito mais para a elite, era muito mais elitizado, era muito mais para as famílias escutarem os filhos falando inglês. Alguma coisa eles tinham que falar. Então, eu percebia muito essa obrigatoriedade dos professores para com os alunos. E eu me sentia muito forçado, e às vezes eu me sentia manipulando algumas coisas, mesmo sem querer manipular, sabe? Através desse instituto, enfim. Mas também foi uma grande experiência do que eu não quero mais fazer, do que eu não gostaria mais de fazer. Às vezes você quer e que você não quer, né? Não, eu não quero. Eu acho que tem algumas coisas que a gente percebe que talvez para nós poderíamos sim fazer, mas de outra maneira, ressignificar. Aí sim. E aí hoje, bom, nós somos professores online. Como foi para você a transição aí do presencial para o online? Foi a melhor coisa que eu fiz. Inclusive, eu tenho que te agradecer, porque você foi uma das primeiras pessoas que me orientou a isso. Você E no pé, né? Lá no Chile, e infelizmente naquela época não tinha computador, enfim. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, ok, eu tenho alguns alunos, eu acho que posso fazer isso. E devido a não ter muitas oportunidades no Brasil, foi por isso que eu comecei também na online. Não foi porque eu queria empreender, não. Foi porque eu não tinha muitas oportunidades. Mas eu falei, ok, ter acreditado, né, de vamos transformar um limão numa limonada. E eu comecei a trabalhar, a divulgar. E aí eu percebi como eu poderia aprender muito como professor, como meus alunos poderiam me ensinar. E eu, assim, em um ano, eu acho que a minha proficiência do inglês, ela aumentou. Foi aí que eu tirei meu Cambridge, foi aí que eu me certifiquei. Eu corri atrás, fiz o meu primeiro congresso internacional no Brasil, também no Instituto Federal, lá no Espírito Santo. E as coisas começaram a acontecer, isso em 2008 e 2019, na área do inglês. Então, eu percebi que a área do inglês, ela era muito maior do que eu imaginava, tinha muito mais oportunidades. Quando eu percebi que eu estava lidando com todos os públicos, com várias pessoas, que eu estava ensinando um chileno a falar inglês, uma pessoa que nem fala nem espanhol nem português a falar o inglês, eu pensei, ok, é isso que eu quero poder aprender com essas pessoas e fazer outras coisas. E nesse tempo eu trilhei, então, 2018, 2019, mais o ramo de aulas, né? Face-to-face, one-to-one, pessoa por pessoa, e eu comecei depois com grupos, com workshops de treinamento. E aí eu fiz também o meu primeiro treinamento de comunicação não violenta, eu fiz também meu primeiro treinamento tudo na língua inglesa. E aí foi algo diferente, porque foi treinamento que me levou também a fazer o MBA que eu faço hoje, depois de muito tempo, que é a educação corporativa. E eu gostei muito, o inglês abriu muito os meus horizontes para várias coisas, inclusive para ensinar outros idiomas também. Sim. E com respeito ao método que você usa no online, como que você aborda isso com os alunos? Tá. Lembrando que o método, ele é sempre o quê? O curso, né? Como que nós vamos colocar, como deve ser feito o curso. E a metodologia, nós vamos desenvolver com cada aluno. Então, cada aluno vai ter uma metodologia diferente, porque cada aluno vai ter uma necessidade diferente. E às vezes, só um minutinho, às vezes a gente também tem um conjunto de metodologias com um aluno só, né? Às vezes a gente tem que abordar vários tipos de metodologia só com um, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que eu faço é conhecer esse meu aluno, entender o que ele precisa, o que ele quer no inglês dele, qual que é o objetivo dele na língua. Eu não uso muito o tradicional, que seria a questão de tradução, a questão que aconteceu, né? O tradicional acontecia muito na época, né? Que eles começaram a aprender e desenvolver do latim as traduções, 1700, 1600. Depois, tem algumas vezes que eu uso também a direta. A direta seria o quê? A direta, ou seja, eu tenho flashcards, eu consigo mostrar coisas, falar coisas. Então, o aluno ele consegue entender muito, né? Pelas noções básicas, né? Tanto auditiva quanto acústica, né? Que nós temos. E depois, uma também que eu uso muito é a audiolingual. A audiolingual, ela surgiu, Rimi, antes da guerra, né, nos Estados Unidos, que eles precisavam conversar com as pessoas, eles precisavam, né, fazer todos os trâmites, invadir, matar, enfim. Então, eles usaram esse método audiolingual, que até hoje funciona nas escolas, né, de você escutar, falar, tentar. Tem alguns alunos também que funciona, mas o que eu mais gosto é a sociocultural, da qual eu exponho a cultura para os alunos, da qual eu mostro a minha realidade, da qual eu mostro a minha paixão pelo idioma e o que me levou, o que me faz continuar a ser professor.
E, claro, a abordagem que eu gosto muito é a Approach Communication, que seria a abordagem comunicativa, que não é método, metodologia, é uma abordagem. Então, aproxima o aluno através do contexto dele. Cada aluno vai desenhar o curso dele. Então, eu posso ser, não ser audiolingual, talvez eu possa usar uma vez o tradicional, a direta, né? A intercultural, depende muito do aluno. Isso que eu gosto, é maravilhoso. E como que você vai dentro do seu curso? Você estipula avaliações ou você vai avaliando? Porque quando nós somos professores independentes, cada um tem uma maneira de lidar com isso, de medir o progresso do aluno. Tem pessoas que fazem avaliações e tem pessoas que não. No seu caso, que você costuma fazer algum tipo de avaliação? Hoje é dia de prova. Sim, o que eu faço? Eu faço avaliação sequencial. Então, quando eu tenho aula experimental e eu consigo nivelar o aluno, saber qual o nível que ele está, eu trabalho sempre pelo Cambridge, que seria a minha referência, Cambridge Framework, que seria a referência do Cambridge. Em todos os idiomas tem uma referência, né? Uma universidade que é referência das provas, então eu trabalho através disso, eu consigo saber o nível dele. Depois, o que eu faço? Eu dou feedback para eles, né? Então, eu sempre dou opiniões, críticas, né? Soluções criativas para eles, aula por aula. Então, a minha aula sempre é aula por aula. Eu não espero ele ter muitos problemas, eu não espero as coisas acontecerem. Então, sempre, aula por aula, eu dou meu feedback. E eu faço em 3 meses, é uma política que eu tenho. Eu avalio esse aluno. Então, eu exponho para ele de várias maneiras também, através de gráficos, gosto muito de colocar e mostrar. E o que eu faço, Rimi, eu faço uma coisa muito bacana. Eu gravo esse aluno na primeira aula dele. E depois de 3 meses, eu falo, olha como você evoluiu, olha como você conseguiu. E a gente consegue também trabalhar isso, né? Essa parte da educação afetiva, emocional, de como o aluno ele tem que se reconhecer. Um aluno independente. E eu faço isso. Em 3 meses, nós temos avaliações, eu dou feedbacks claros, eles também dão feedbacks. E foi aí que eu comecei a melhorar muito o meu sistema, porque às vezes os meus alunos falam, professor, eu gosto muito disso, mas eu preciso disso. Professor, o seu som está muito bom, mas o que você fez eu gostei. Professor, será que você não poderia fazer dessa maneira? Ah, e você poderia trazer convidados, né, que você até participou também uma vez? Eu fico muito feliz porque eu abri, né, através dos feedbacks, e nesses 3 meses eu consigo avaliá-los também e dar um posicionamento. Porque quando o aluno chega, não sei se a gente sempre recebe essa pergunta, professora, teacher, quanto tempo eu vou falar inglês? E eu sempre falo, quanto tempo você tem? Por quê? Porque quanto tempo você tem, nós podemos fazer muitas coisas, mas não existe promessa. Não existe, isso é até algo fraudulento, né? Dizer, em 6 meses, 7 meses, eu não posso falar isso, porque eu não sou o sistema cognitivo do aluno. Mas eu consigo trabalhar nisso, nessas dificuldades, no tempo deles, né? Então, em 3 meses, feedback claros também, e também desenvolvimento de performance, que ele vai ter um gabarito e nós vamos conversar. Você já consegue fazer isso? O que você acha? O que você acha o que você acha não é. Como nós podemos melhorar isso? E deixar o aluno bem claro e ciente do que ele pode melhorar também, não de forma punitiva, sem comunicação violenta, mas fazendo com que ele reflita sobre o que ele pode melhorar e o que eu posso melhorar enquanto docente. Olha, interessante o método de... Eu também não tenho costume de dar provas, né? Eu também vou avaliando durante o curso e falo, a gente precisa melhorar nisso, vamos colocar mais uma atividade nisso. Meio que avaliando aula a aula o aluno, né? O que eu gosto muito são os projetos. Eu dou projetos para muitos alunos. Então, projetos, trabalhos, eles vão assistir filme, eles vão fazer um projeto, eles vão entrevistar. Eu tive uma aluna que ela fez uma entrevista incrível com um imigrante que chegou no país onde ela estava, e uma outra que ela fez o processo de engenharia dela de uma receita, né? Como ela conseguiu chegar e como ela conseguiu descobrir um novo produto. Então, isso instiga muitos alunos, porque eles aprendem em inglês. Então, um curso, para quem já é mais avançado, eles conseguem aprender de inglês para inglês. Isso é muito bom, muito importante também. Que coisa. Aproveitando isso que você falou de pensar, quando você fala em inglês, você pensa em inglês? Como que funciona isso para você? Essa pergunta eu sempre recebo. Luiz, você pensa em inglês? Você sonha em inglês? Vamos lá. Quando eu falo inglês, eu penso em inglês, totalmente inglês. Eu penso inglês, eu falo inglês, penso inglês. O que eu percebo é que o inglês é a língua que eu mais uso para trabalho. Eu uso muito. O que eu mais uso é a top one. Então, sim, eu penso em inglês, falo inglês, reproduzo as coisas em inglês.
A minha preferência é mais por inglês para algumas coisas também. Tem o espanhol também que eu uso muito e falo muito também no contexto. Mas o que eu percebo, Rimi, o meu inglês ele é muito mais uma questão global. Então, para o meu trabalho, para o meu dia a dia, para questões mais fáceis de lidar. O espanhol ele é muito mais emocional. Então, é a minha língua que está aí no meu dia a dia, que faz parte, a língua que eu oro, a língua que eu peço coisas para Deus, enfim. Mas o inglês é a língua que eu posso desbravar o mundo, e sim, eu penso em inglês. Penso em inglês. E quando eu falo espanhol, penso em espanhol. Português, português. E assim vai. A vida prática, o inglês. A vida emocional, o espanhol. E o inglês é super, eu sempre falo para os meus alunos, ele tem, nós temos menos, né, atributos linguísticos, então a gente consegue expressar muitas coisas, né? Aí tem muitas pessoas que falam, mas é porque nós não somos nativos, não tem nada a ver. É uma língua que não consegue se expressar muitos sentimentos, não tem a mesma quantidade de palavras, temos só 7 verbos aí para modular, e isso é muito importante, que a gente às vezes não vai conseguir expressar a nossa latinidade no inglês. Então, quando eu falo inglês, a minha personalidade é outra, eu sou muito mais global, eu sou aquele menino da periferia que aprendeu inglês, que depois foi para o Canadá e conseguiu ver o mundo com outros olhos. Então, é um outro Luiz, com uma outra identidade, que eu fico muito feliz porque o inglês me deu, né? O inglês construiu essa identidade comigo. E aí, vamos falar um pouquinho do espanhol, vamos arranhar um pouquinho do espanhol, que eu queria falar da sua experiência do português no Chile. O espanhol, você tem uma relação também de muitos e muitos anos estudando espanhol. Sim, é muito, muito bom isso, porque, por exemplo, o espanhol eu comecei quando eu tinha 11 anos, então eu comecei muito cedo. O inglês eu comecei quando eu tinha 16 anos, então eu tenho 29 anos, o inglês já faz 14, 13 anos que eu tenho, que eu estou constantemente, então é um tempo, então é todo um processo para você pensar na língua, para você ser fluente, proficiente, que é hoje que eu tenho proficiência, mas foram vários processos, então o espanhol ele chegou muito cedo na minha vida. Eu não gostava muito de espanhol, porque eu era obrigado a estudar. Eu não gostava de espanhol naquela época. Eu estudava com chilenos, inclusive, na escola, que era uma escola católica, Ex-Educação Calabriana, São José. E eu lembro que eu tinha aulas muito chatas em espanhol, e todas as vezes a professora falava assim, hijo, pero tu tens que hacer isso. E eu não entendia muitas coisas, mas com 13 anos eu falava espanhol. Eu não sabia como, esse como era o aprendizado, a aprendizagem, da escola, graças às freiras, às professoras que ensinavam, mas eu tinha uma grande ligação pelo inglês nesse tempo. Então eu falava espanhol, mas não era uma língua que eu questionava por que eu falava, eu simplesmente falava. E o inglês eu sempre quis buscar isso. O inglês era uma coisa, quando eu vou fazer inglês, mãe? Nossa, eu não vou conseguir fazer inglês, eu quero muito fazer inglês. E aí quando eu fiz inglês, eu comecei a fazer inglês, aí depois, acho que de um ano, eu fiz um curso de espanhol. E aí meu professor, que também era chileno, falou, mas por que você está fazendo um curso de espanhol? Você já fala. Aí eu comecei a escrever para ele. Você escreve bem mal. E aí foi que eu comecei a escrever bem, eu comecei a melhorar minha escrita, porque eu tinha muito essa outra percepção da língua. Então, primeiro foi espanhol na minha vida, depois foi inglês, e depois de muito tempo foi o francês na minha idade, na minha fase adulta, aí, com 22, 23 anos. O espanhol é bem forte para você, né? A gente conversa muito, você se expressa muito bem no espanhol. Você acha que o espanhol se tornou uma língua, assim, realmente da emoção, do coração? Eu acho que, eu vou falar em coisas bem fáceis, assim, eu acho que o inglês é a minha língua da lacração. Como assim a língua da lacração? É a língua que eu consigo pintar e bordar. Eu consigo pintar, bordar, resolver problemas, fazer várias coisas. É a língua que me faz ser global. O espanhol é uma língua que eu tenho que fala muito mais sobre a minha família, sobre a minha origem, sobre a minha bisavó, minha avó, sobre o meu tio chileno, sobre uma possibilidade na vida, sobre a minha história em outro país que eu morei. Então, o espanhol ele tem muita história. E quando eu era pequeno, as coisas que eu mais assistia eram em espanhol, né? E depois, na minha adolescência, que o inglês ficou forte. Então, o inglês ficou muito forte na minha adolescência. E eu lembro que todo dia eu estava com o inglês, eu estava falando com o inglês, estava falando com o inglês. E eu lembro que com 16 aos meus 18 anos eu deixei espanhol um pouco de lado, porque eu estava me dedicando muito ao inglês. E aí com 22 eu falei, os 3 vão entrar. Vai entrar então o espanhol, o inglês e o francês. E eu comecei, não parava. Então todo dia um pouco, falava com meus amigos. E eu inventava, buscava e procurava coisas para poder praticar o idioma. Então, se eu escutava alguém falando inglês perto de mim,
essa pessoa era meu alvo. Eu começava, I'm so sorry, I'm learning English, I'm so sorry. E aí eu começava a conversar espanhol, a mesma coisa. Oye, perdóname, claro, nós podemos falar espanhol, eres de Bolívia. E aí eu gostava muito disso, né? E como eu morava em Santo André, trabalhava em São Paulo também nessa época, até os meus 22, eu tive muitas oportunidades e também de trabalho, né? 100% em inglês. Me ajudou Entendi. muito. E aí você teve uma experiência, que a experiência é quando você foi para o Chile com o espanhol, mas na realidade você se tornou professor de português lá. Sim, eu nunca pensei em dar aula de português, tá? Sendo sincero. E aí eu falei, ok, eu adoro literatura brasileira, dei aula de literatura brasileira, gosto muito também. Eu sempre me senti multifacetado nessas coisas. E aí eu comecei a dar aula de português para estrangeiros. Quando eu comecei a dar aula de português para estrangeiros, eu pensei o quanto que eu não me reconhecia como brasileiro, o quanto que eu não sabia da minha cultura e o quanto que eu ainda tinha que entender da minha brasilidade. Foi aí que eu comecei a falar sobre o samba e me emocionar. Foi aí que eu comecei a falar sobre as cores da bandeira e adorar, das minhas comidas. Eu comecei a ter orgulho de ser brasileiro, principalmente num país estrangeiro. Eu comecei a ter orgulho de quem que eu era, comecei a ter orgulho do meu sotaque, eu comecei a ter orgulho da minha identidade. E aí foi também um escape para começar a ensinar português para estrangeiros. E para mim, eu sempre pensei em dar aula de inglês. Então, no Chile, eu também buscava muito aulas de inglês. Eu dei aulas de inglês, algumas, né? Particulares, empresa também lá, há muito tempo, no comecinho. Foi uma grande surpresa para mim. Ter hoje alunos de português, começar com esse empreendimento, e lá no Chile foi incrível essa experiência. Mas eu acho que foi incrível a experiência de ensinar. Eu confesso que os professores que trabalhavam comigo eram muito melhores na questão de proficiência, professores chilenos da proficiência de língua portuguesa. Professores incríveis que me ensinaram, que me ajudaram bastante. Mas eu gostava de passar minha cultura. E é hoje que eu também gosto de fazer. Eu gosto de passar a cultura que eu aprendi em outros lugares, né? No Canadá, no Chile. Falo do Brasil, falo de várias coisas incríveis. Falo de estados que eu nunca conheci. Falo da saudade, né? Que é o sentimento que ainda é algo que se passou, que a gente sente. Então, eu gosto muito disso. Eu acho que um ponto que a gente se identifica muito, nós, além de outros pontos que a gente se identifica muito, é a maneira de dar aula e sempre chamar atenção da cultura, né? A gente é muito emoção, então a gente dá muito assim a cultura para o aluno aprender o idioma. Porque, na verdade, acho que você tem a mesma opinião, a cultura ajuda muito o aluno a progredir rapidamente. Se é um aluno que se dedica mais, que vê séries, que vê isso, aquilo. Exatamente. E a percepção que nós temos do outro, por exemplo, você tem a minha percepção, tem a sua percepção de português e espanhol. Você não tem a minha percepção de inglês, do que eu faço no mundo do inglês, né? E quando eu falo inglês, eu tenho os meus ídolos. Eu tenho o Will Smith, que eu adoro, eu tenho a Sandra Bullock, que eu quero casar muito com ela um dia, ela sabe disso. Eu tenho várias coisas, eu amo Bronx, nos Estados Unidos, eu sinto muita coisa naquela parte. Eu também tenho uma família americana, a família do meu pai, o Pavini, que eu tenho amigos, também tenho primos que falam inglês, que a gente conversa muito. Eu tenho algo que é diferente dentro do meu coração, né? Eu me entendo como latino numa comunidade nos Estados Unidos, no Bronx, né? Em Boston. Então eu gosto muito disso, sabe? Os meus ídolos, eu tenho vários ídolos negros nos Estados Unidos, né? Michelle Obama, Barack Obama, Will Smith, Queen Latifah. Então é um mundo diferente. Então quando eu estou no inglês, eu falo muito desse mundo, eu exponho muitas coisas. E é tão gostoso você ver que você pode alcançar qualquer pessoa, pelo inglês também, ou pelo espanhol, e eu percebo isso. E no espanhol, né, coração, amor também, aquela coisa, mas é diferente, também é diferente. Eu não posso ficar sem inglês, eu não posso ficar sem espanhol, e muito menos sem falar sobre a minha língua, né, a língua que eu ganhei, que é o português, a língua portuguesa. E é o francês que eu estou tentando lá, estou batalhando também. E dentro do espanhol, você também dá aula de espanhol. A sua metodologia, ela fica parecida com a do inglês ou você acha que tem diferenças por ser um outro idioma? Não, totalmente diferente. Primeiro porque, por exemplo, eu dou mais aulas para alunos brasileiros. A maioria dos meus alunos são brasileiros. Então, é um outro tipo de abordagem, outro método, a forma que vai ser criado o curso. Eu acredito que seja muito mais próximo do aluno. Então, o aluno ele se identifica muito mais nessa parte, ele tem mais resultados, ele tem essa sensação de resultado, tá? É uma sensação.
Então, eu percebo isso. Quando é um aluno que fala inglês e ensina espanhol, é bem diferente. Por quê? É um aluno que ele não tem nada de codificação, ele não entende nada da fonética, então o significado mais significante não vai bater com ele. Ele vai levar aí, no mínimo, eu percebo meus alunos 2, 3 meses para falar um yo te quiero. Então, para eles é muito difícil. E eu percebo que é muito desafio. E eu gosto muito quando tem algum aluno de outro lugar. E eu tive um cliente também da Malásia, que está aprendendo espanhol. A nossa língua base é o inglês. Né? A nossa língua base é o inglês. Então, equivaler, comparar, para frasear isso, é um desafio e é muito bom. E aí a gente consegue ser mais também global no espanhol. Aí eu saio um pouquinho do eixo Chile-Brasil, Colômbia, e vou para o espanhol ibérico, ou também para o espanhol do México, ou para o que ele precisa, porque o meu aluno quer, tem necessidade. E quando você ensinou para esse aluno da Malásia o espanhol, em algum momento você considerava o inglês em aula para expressar talvez alguns sentimentos, algumas coisas que você não conseguia expressar por flashcards, por exemplo? Exatamente, a gente entra muito na direta, né? Na direta ou na áudio, um tipo de metodologia. O que acontece? Também isso acontece com o aluno que é brasileiro, né? Então, o aluno brasileiro, nas primeiras aulas, ele não codifica se você conversa em inglês com eles. Então, você precisa ter palavras mais próximas do contexto linguístico dele, você tem que aproximar esse aluno para a realidade dele, do que ele já sabe, ou pelo menos que ele acha saber. Quando a gente está falando de um aluno, por exemplo, da Malásia, a gente está falando de um aluno que ele não tem a língua inglesa como a primeira, então a língua inglesa dele também não é uma língua que ele consegue se comunicar, e o espanhol é uma língua totalmente diferente para esse aluno. Então, ele vai precisar se contextualizar na cultura, na fonética, e a gente usa o inglês como base. E aí tem uma coisa que eu entendo que é a língua como base, e também você entender a necessidade desse aluno, porque tem aluno que ele consegue se expressar muito bem, tem aluno que você percebe que ele vai falar alguma coisa para mim, mas eu já codifico que mesmo errado, ele quer falar isso para poder falar espanhol. Então, sim, a língua base para alguém que fala que vai aprender espanhol e não não fala português, uma língua latina, a abordagem é outra. É outra. O inglês ele é muito mais recorrente nas aulas e leva mais tempo. Então, a gente está falando que um brasileiro, por exemplo, aprende espanhol, eu consigo, meus alunos, mais ou menos, em geral, 6 meses, 1 ano, estão falando bem, estão se comunicando. Um aluno da Malásia, 2, 3 anos, dependendo, a gente não pode falar de números, porque depende muito do que ele vai fazer, né? Não, a gente não pode abordar isso. Mas ele demora mais tempo, igual em inglês para os brasileiros também. Não é tão express, leva mais tempo para codificar. Eu lembro, Lute, que uma vez eu dei aula para eu não lembro onde que é, Malásia, China, é desses lados da Ásia. E eram 2. tá lá, de lá. Eram 2, sabe? Eles trabalhavam dentro de uma empresa. Uma era a secretária do presidente e o outro era um operador também. Mas eu sofri tanto porque eu não tenho inglês como... Eu tenho um nível de inglês ainda suficiente. Então, eu sofri muito para demonstrar. Às vezes, eu tinha que passar aula para o inglês, porque se desse algum problema, eu já tinha a palavra em inglês para passar para ele. E depois preparar ela no espanhol. Para ter um intermédio aí, porque eles foram totalmente só com inglês para o Chile, né? E eles precisavam, por causa do trabalho do espanhol. E eu sofri muito por não ter o inglês. Exatamente. Eu tenho um amigo que eu acho que você lembra, o James, ele é inglês, né? Ele demorou muito tempo para poder aprender o espanhol. Eu lembro que eu ensinava espanhol para ele também, eu tinha uma maneira, então ele me ensinava muito sobre a cultura dele, muito sobre o espanhol, muito sobre o inglês britânico dele, e era muito difícil, e você percebia a real dificuldade deles, e o desespero deles de estar já numa cultura, né, chilena, com um contexto linguístico muito diferente do que a gente é abordado nas escolas do espanhol ibérico, muito diferente para eles, e naquela emergência e urgência de falar o espanhol. E eu lembro assim, quando ele trilhou e que ele se achou e ficou muito feliz quando ele falou, Casa Roble, buenos dias, que pode ajudar. Ele assim, ficou assim, oh man, I know how to speak Spanish. Cara, eu sei como falar espanhol, porque aquela frase para ele significou muito. E algo que significa pouco para a gente, eu sei falar espanhol, não sei. Para ele isso significa muito. Para nós brasileiros talvez não seja tanta coisa, né? Pela proximidade, enfim. Mas para ele significou muito. Ele poder entender, falar e trabalhar em espanhol hoje em dia,
que ele é professor de inglês na Espanha. Nossa, foi um sucesso na vida dele. E você percebe, você deu aula para pessoas de vários lugares, eu tive algumas oportunidades de dar para pessoas também de diferentes lugares. Eu tenho, para mim, que o brasileiro tem uma facilidade para idiomas, para aprender idiomas. Você tem isso? Você acha que o brasileiro tem facilidade para aprender idiomas? Eu não sei se eu tenho facilidade, eu tenho muita vontade, eu sempre tive muita vontade de estar no mundo inteiro, né? Então, eu sempre gostei muito. E eu não demorei tanto tempo para aprender inglês, eu não demorei tanto tempo para codificar, para falar, para poder formar também. Eu gosto muito de idiomas. Eu gosto muito também, uma coisa que eu percebo que eu tenho facilidade é de pegar sotaques, identidades. Então, facilmente eu consigo pegar as identidades, eu gosto muito. E como eu acho que a minha vida ela é muito focada nos idiomas, acaba que eu vivo os idiomas, né? Então, talvez pareça que eu tenho mais facilidade, mas eu ralei muito, eu estudei muito, principalmente espanhol, eu estudei muitos verbos irregulares, muito, então não foi. Hoje eu falo, que legal, e quando meus alunos falam das dificuldades, eu falo, ok. Eu lembro quando eu tinha 11 anos que eu chorava na escola, porque eu não conseguia apresentar trabalho nenhum em espanhol, que era super complicado, e que eu não entendia o porquê diabo de eu estava hablando espanhol. E hoje eu consigo até xingar em espanhol, olha que louco. Sim. Então, era muito diferente. Você fala muita coisa em espanhol. Muita coisa, a gente pensa, sonha, fala, né? E aí, Lúcia, uma coisa que sempre foi falado, principalmente em institutos particulares, sua aula tem que ser totalmente em inglês, sua aula tem que ser totalmente em espanhol. O que você pensa a respeito? Eu penso que essa visão que eles têm é uma visão de quem já fala inglês, quem já é fluente e quem não está na pele. Então, quando alguém fala assim para mim, você precisa usar 100% o inglês, eu entendo. E eu acho que sim, ajuda muito. Quanto mais inglês você expor, muito mais. Então, a gente não vai começar uma aula com 90% de português. Não, eu vou abordar. Mas se o aluno precisar recorrer à língua mãe nativa dele, eu vou recorrer, porque eu quero ensinar. A minha proposta, sempre que qualquer idioma, é ensiná-lo. Então, se eu precisar recorrer para poder ensinar esse idioma estrangeiro, eu vou recorrer quantas vezes for necessário. Claro que vai chegar um tempo que ele vai se tornar independente e não vai precisar. Então, quem fala isso, eu também percebo dos meus coordenadores, são pessoas que vendem um tipo de metodologia perfeita, sabe? Olha, você não pode fazer isso, nunca fale isso. Mas, peraí, tem coisas que eu não consigo expressar na língua inglesa. I miss you. Não é a mesma coisa de saudade. Eu não consigo fazer uma tradução de saudade. Eu consigo fazer outras coisas. Então, normalmente, é uma visão de quem não passou por esse processo, ou quem já é muito fluente, é de quem não é professor, muitas vezes, porque sempre que eu escutei isso, não era de professor. Era de dono de escola, coordenador, gente que não entendia nada sobre os processos cognitivos pedagógicos. Então, são pessoas que não têm empatia, não entendem esse processo, que aprender não é algo assim ou assado, é algo, são coisas, né, que nós podemos utilizar também. Então, você falou bem da palavra, né? Saudade, para nós, é um sentimento muito profundo, muito bem expressado em português. Mas se você passar isso para o inglês, caríssimo, se você passa para o espanhol, texto de menos, texto estranho, não é a mesma profundidade da palavra. E aí você, nesse momento, tem que recorrer a uma língua, a língua falada do nativa, do aluno, para explicar a profundidade desta palavra, né? E como a gente emprega, porque saudade se refere à falta, né? Se a gente for adicionar a saudade, a falta de algo que nós nunca tivemos. Mas a gente não usa dessa maneira, a gente usa sempre como sentir falta, mas de uma maneira diferente, uma maneira que expressa, né? Dói, machuca. Eu não consigo expressar isso no te echo de menos, te extraño muchísimo. E quando eu falo I miss you, eu sempre tenho que usar assim, I miss you a lot, I miss you a billion. Eu te sinto falta em 1 bilhão, em 2 bilhões. A gente usa bat, billion, zillion. E aí sim eu consigo expressar. Então aí que é legal. Quando você fala outro idioma, você vai ter estratégia de poder sim se expressar. E por isso que às vezes eu percebo que eu era muito mais exagerado. Então eu falo assim, oh my God, but I love you so much. You know, na billion, eu gosto de você muito. E aí a pessoa não gostava de mim e falava, mas eu gosto muito de você, né? Porque a gente não conseguia expressar dessa maneira, mas também cai naquela história. A gente também é diferente em outro idioma, né? Então, em outro idioma, eu sou mais claro, eu sou mais objetivo. Eu tô para fechar negócio. E você falou para mim que no inglês você se torna uma outra pessoa. No espanhol também? Espanhol também.
A gente adquire personalidades diferentes, até pela maneira que a gente fala, né? Maneira que se expressa. Por exemplo, um dia eu vou te mostrar, eu vou mandar um vídeo para você, eu fazendo uma aula em inglês. Eu não gesticulo tanto, eu não fico fazendo assim, eu falo, hey, so let's start English class, it's so important, because I believe that's great. Vamos começar a aula de inglês, que é muito importante para que eu possa se comunicar. Eu sou muito direto ao ponto, né? E eu percebo que é muito isso dos canadenses, né? Os canadenses são mais diretos ao ponto, são muito educados. No espanhol, eu falo, mi amor, pero vamos a hacer. Então, assim, eu tenho muita expressão, muita energia. Em português, é a minha identidade, né? Que vai mudando, que também tem influência das outras, né? É isso mesmo, Lúcia. Uma pergunta para a gente encerrar. Nós vimos aí, existem muitos métodos, temos as metodologias. Será que hoje a gente pode dizer que não, existe um método melhor que o outro, uma metodologia melhor que a outra? Qual seria ideal, na sua opinião? Sim, a gente pode dizer que existe uma metodologia ou um método melhor para você ou para um indivíduo. Isso a gente pode, com o tempo, descobrir. Mas eu, como professor, nós, como professores, é um pouco perigoso a gente falar que existe algo melhor que o outro. O que a gente pode fazer para os alunos, é o que eu faço, o que você também faz, eu apresento coisas para os alunos. Eu testo em alunos e eu vejo o que é melhor para eles. E também falo, olha, isso como que você sente? Porque às vezes eu estou trabalhando, não sei, audiolingual com o aluno. O aluno detesta, tem aluno que odeia ficar escutando coisinhas. Luiz, como professor de espanhol, eu odeio colocar audiolingual no espanhol. Olha, como estás? E eu acho tão falso. Mas o que eu faço? Faço outras coisas. Se meu aluno ele gosta disso, eu tinha um aluno que também gostava, eu vou apresentar. Então, escutar o aluno, perceber o que eu gosto, mas o que eu posso melhorar, sempre colocar isso e balancear, né? Então, não existe um método ou uma metodologia melhor que a outra, mas existe algo que você pode testar e algo que funciona. O que funciona é o método, né, a forma e a metodologia, ou seja, a interação que você vai ter com esse aluno ou com os alunos. O que funciona, então, eu acho que você tem a mesma opinião que eu, é a maneira que você vai adaptar para cada aluno aquilo que você quer passar. Um aluno aprende mais de um jeito, outro aluno aprende de outro. Eu penso assim, né, que é até o que eu quero defender no meu TCC, é que não existe um método melhor que o outro. O que existe é um método em que o professor é um expert, sabe manejar todo esse conhecimento, esse método, metodologia que ele tem, e adaptar à necessidade de cada aluno, que vai ser um diferente do outro, né? A gente também tem que colocar em pauta que todo aluno, né, o ser humano, ele é volátil com as situações do dia a dia. Então, vão ter dias que você vai gostar muito da abordagem comunicacional, de falar do seu contexto. Mas vai ter dia que o aluno vai sentir uma necessidade de você ter uma abordagem mais direta, né? De como que é esse sentido literal, como que você pode fazer. Então, os alunos vão ter necessidades diferentes, são diárias e não é uma coisa só, né? Enfim, isso é muito típico de escola de idiomas. Defenda um método X. Né, e vai. Isso é muito de escola de idiomas. E nós não somos mais escola de idiomas. Agora sim temos uma empresa, né? Mas sim. Já somos empresários, professores online. Somos empresários, professores, tudo. E Lute, para a gente encerrar aqui, o que você diria para as pessoas que querem aprender um idioma? Por que as pessoas deveriam aprender um idioma? Porque a gente falou aí da bagagem, em sentido de como você pode utilizá-los, mas o que mais pode acrescentar na vida de uma pessoa aprender vários idiomas, por exemplo? Eu vou falar então do inglês, né, que a gente está conversando sobre, mas de idiomas também em geral. Hoje, o inglês eu não vejo mais como um diferencial. Eu acho que é uma necessidade em inglês. Eu não vejo, você fala inglês como um diferencial, não, uma necessidade. Espanhol eu vejo como um diferencial também. Uma necessidade. Espanhol fluente, né, que não é mais aquele portunhol. E a Giovana falou isso para mim hoje. Fluente, quando você acha alguém fluente em espanhol, olha, dá palmas, porque, né, essa é a necessidade do mercado hoje em dia. Então, eu percebo que o inglês é uma língua que você vai poder ser independente, você vai conversar com o mundo, vai te abrir muitas portas também, não só profissional, mas muitas coisas você vai fazer. Então, por exemplo, eu mesmo, hoje em dia, como professor e como falante também da língua e aprendiz eterno, eu não tenho problema de conversar com ninguém que fala inglês ou que fala espanhol, que tá falando. Não tenho. Por quê? Não porque, proficiência, não. Porque eu sinto liberdade nisso. Então, o que eu acho importante para todo mundo aprender se vocês querem independência, aprendam idioma. Se vocês querem oportunidades, aprendem melhor esse idioma. Mas independência, eu acho que seria a palavra certa. E também, por que não ter um estilo de vida? O meu estilo de vida é totalmente, né, você me conhece, totalmente
com os idiomas. É o meu estilo de vida. Meu estilo de vida está nos idiomas. Né? É porque hoje ser professor, né, até dá um pouco de raiva, né, quando a gente escuta aquela famosa frase que acho que todo professor já escutou uma vez. Você só dá aula, que mais que você faz, né? Mas hoje, exatamente. A realidade nossa, nós somos eternos aprendizes, eternos estudantes. Temos empresa, é tudo muito mais complexo que isso, né? Tudo mais complexo. Essa é a percepção de alguma pessoa que normalmente não aprendeu um idioma ou ficou frustrada com o idioma, ou às vezes é frustrada com o trabalho delas, né? Então, quando alguém me fala também sobre o meu trabalho de professor, que é um trabalho difícil, né? A prática também, mas de estudo, né? Nós estudamos muito, é muito estudo, não é algo do nada. A proficiência não acontece assim, aconteceu, não. É uma conquista, é um processo imposto. Então, quando alguém fala isso para mim, eu acabo entendendo por quê, porque eu sei que ela não está nesse sentido, ela não está lutando igual nós estamos lutando. Então, se ela lutasse dessa mesma maneira, talvez ela conseguiria enxergar. Então, é mais fácil, né, falar que você só dá aula, e eu falo, sim, eu só dou aula. Muitas aulas que eu falo. E as aulas, elas vêm por Espírito Santo e você dá aula, você não preparou, você não começa, teve que né? ralar. Você começa, ele fala por você, aí você começa a apresentar novas formas, maneiras, vocabulário do nada, você apresenta o treinamento sem estudar, sem praticar, né? Sem se expor também na língua e aprender e errar. É isso aí. Nossa, Lúcia, porque se a gente passar não só a nossa experiência, mas os outros professores, principalmente os online, que eles têm que estar, a gente tem que estar atualizado com a tecnologia. Hoje nós temos que ter empresa, somos uma empresa com todos os departamentos. Então, é uma coisa muito mais complexa hoje, né? É um modo de vida, né? Sim, é complexa a vida, também tem um ser autônomo, né? Porque não é só a parte de ser professor, mas ser professor de idiomas, certo? Proficiência, ser professor de idiomas autônomo. Então, temos várias coisas, professor idiomas autônomo. Então, nós temos aí uma grande responsabilidade e eu acho que a gente vai motivar muito essas futuras gerações, né? Que perceberam que o online está aí, chegou para realmente dominar, para fazer com que as pessoas não tenham essa distância, que nós sejamos mais próximos, por incrível que pareça, não fisicamente, mas sim mais próximos. Né? E isso é muito gostoso. Dar aula para alguém da Austrália, aula da Malásia, do Chile, é muito gostoso. Do norte do país, nordeste, é uma delícia. E até uma outra coisa que a gente pode abordar rapidamente é o que o idioma pode te proporcionar em termos de viagens, né? Você morou, né? Nós moramos no Chile, você foi para o Canadá, foi para os Estados Unidos. Então, a possibilidade que os idiomas te dão de conhecer o mundo é outra coisa, né? Sim, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu e você vamos para o mochilão na Europa, ou alguma coisa do tipo. O meu medo não vai ser o idioma, o meu medo vai ser, será que eu vou me perder lá? Será que eu vou fazer alguma coisa? Será que eu vou ser sequestrado? Mas aí que tá, é como se fosse a minha solução. Falar que legal, eu vou porque eu vou conversar com muita gente. Será que eu vou entender uma palavra de outro idioma que eu nunca ouvi falar na vida? Não sei. Então, acho que isso que é gostoso, essa sensação que você tem, essa oportunidade aí, que é ampla, né? Ampla, ampla. Exatamente. Os idiomas abrem um universo, né? Abrem um universo para qualquer pessoa que estiver disposta, né? Né? O conhecimento abre portas, né? E o conhecimento, além de abrir, ele destrava tudo, né? Então, a ignorância, adaptações, e faz com que você realmente seja dono de si e do seu aprendizado, né? Então, você consegue ser muito mais independente e vulnerável, que também é importante, né? Mostrar que sempre a gente está aprendendo. Sim. E humildade aí também. Muito bem, Lute. Obrigada, graças. Aí você está sempre me ajudando nos meus projetos, sempre parceiro pra caramba. Te agradeço de montão e tenho certeza que isso vai ajudar não só as pessoas que querem aprender um novo idioma, mas também vários professores que estão assistindo aí as entrevistas, né? Exatamente. Muito obrigado, Rimena, pela oportunidade de novamente participar. E eu acho que é muito bom quando a gente tem esses bate-papos e nós conversamos, porque a gente pode inspirar muitos alunos que talvez estejam perdidos. Será que um dia eu vou conseguir falar um idioma? Eu consegui falar 3, 4, você 2, vai também o terceiro, quarto, quinto. Então, não existe limite, não coloque limites, tá? O Rei Leão fala isso. Don't put limits in yourself. Não coloque limites em você. Né? O pai dele fala, Simba. Então, não coloque limites. E para os professores também que estão começando aí, que percebem que é difícil,
Ninguém falou que ia ser fácil, mas o caminho ele pode ser estreito, mas tem um rio lindo, uma montanha linda, um arco-íris, tudo, é muito gostoso. E o caminho mais fácil talvez não seja tão legal, né? Que seria uma empresa que vai me dar o suporte, é o cavalo branco, né? De muitas pessoas, né? E ser autônomo Pode ser um cavalo de Troia também, né? É isso, o autônomo anda mesmo, ele vai transpirar, andar, correr e chegar na montanha. É isso aí. Isso mesmo. Obrigada, Lutz, de coração. Muito obrigado, Rime. Um grande abraço para todo mundo e tchau, tchau. E nos vemos em breve. Sim, com certeza. Só um minutinho, deixa eu